capítulo de número 4, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Nós temos pregado em série aqui na nossa igreja e temos acompanhado a exposição do livro dos Juízes, juntamente com a exposição do livro de Marcos. E hoje nós estaremos lendo e meditando na porção que está aí no verso 30 até o verso de número 32. Evangelho de Marcos, capítulo 4, do verso 30 até o verso de número 32. A palavra do Senhor nos disse assim: e disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado, é a menor de todas as sementes sobre a terra. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. Amém. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. E que nesse momento o Senhor fale aos nossos corações, que o Teu Santo Espírito, ó Pai, nos conduza, Pai, em nome de Jesus. Conduza também a minha vida, Deus. Que eu fale da Tua parte e do Senhor, ó Deus, da Tua verdade, sendo fiel a Ti e a Tua palavra. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. O título desta mensagem é Pequenos Começos e um Grande Final. Pequenos começos e um grande final. É bem provável que você já planejou algo, um projeto, e talvez precisou abortar, pois não ia dar certo. Talvez o começo não foi como você tinha pensado que seria. Talvez o começo foi pequeno demais, talvez insignificante diante de tudo aquilo que você tinha projetado para aquele seu plano, para aquele seu projeto. Ou quem sabe ele falhou mesmo com você indo até o fim. Provavelmente você já passou por isso. Provavelmente você já começou algo e parou esse algo. Provavelmente você já deu início a algum estudo, ou quem sabe um trabalho, uma nova profissão, ou quem sabe aprender algo, e você parou. Você não foi até o final. Creio que alguns de nós aqui têm uma lista de projetos fracassados. Pode ser que você tenha uma lista dessas, de várias coisas que você começou e não terminou. Eu vou te contar uma história de quando eu planejei ser jogador de futebol. E eu acho que está na cara que deu errado, né? Mas quando eu era pré-adolescente, me deu vontade de ser jogador de futebol. E na minha escola tinha na minha cidade, em Divinópolis, Minas Gerais, tinha uma escolinha de futebol que funcionava todo sábado. E eu me matriculei nessa escolinha e comecei a frequentá-la. Bom, eu percebi que não ia dar certo quando eu estava mais ajudando os pais no churrasco do que jogando bola com a turma ali na quadra. Então eu já percebi que não era esse o caminho. Mas aprendi a fazer churrasco. Mas eu queria era jogar bola. Provavelmente você tem uma história assim. Talvez tentou aprender um instrumento e não deu muito certo. Talvez tentou aprender uma língua e não deu muito certo. O seu projeto, o seu plano, ele fracassou. O nosso texto, o texto que nós acabamos de ler nesse momento, ele fala também de um projeto, e um projeto que você está engajado nele. Aliás, foi justamente com esta ideia que nós começamos a série de Marcos, lá no ano passado. Entendendo que há um plano do Senhor, um projeto do Senhor, de recriação do Senhor, e nós, como discípulos desse Deus, estamos engajados nesse projeto do nosso Deus. Mas, diferente dos projetos fracassados que nós temos, talvez da vasta lista de projetos que nós temos,
o fim desse projeto, e nós já sabemos disso, que esse projeto no seu fim ele será grandioso. Ele será maravilhoso. A gente já sabe disso. Nós já entramos nesse projeto já sabendo que ele será grandioso, que ele será maravilhoso. Só ajeitar aqui, que esse troço está tirando meu óculos. Mas tá bom, agora foi. Nós já sabemos disso, nós já entramos nele com esta certeza. Mas e o início? Como é o início desse projeto? Bem, nós vamos ver aqui no nosso texto. Marcos 4 e as 4 parábolas do reino. Fica fácil de você guardar. O capítulo 4 do Evangelho de Marcos, ele vai trazer 4 parábolas sobre o reino de Deus. Na parábola do semeador, que está no verso 3 até o verso 9, e depois a sua explicação do 13 ao 20, a ênfase dessa parábola é sobre a responsabilidade do homem no semear a palavra do Senhor. Na parábola da candeia, que está no verso 21 até o verso 25, a ênfase é no avanço do reino através do povo de Deus, que leva a luz, que conduz essa luz, essa candeia. Na parábola da semente que cresce em segredo, verso 26 até o verso 29, nosso último texto dentro desse evangelho, a ênfase está na soberania de Deus. No Deus que conduz todas as coisas e faz com que todas as coisas floresçam e cresçam dentro do seu tempo, do seu agir soberano. Quando tudo isso soma e trabalha, o resultado é um crescimento abundante, como é mostrado na parábola do grão de mostarda. A ideia central aqui da nova parábola que nós acabamos de ler, então, é esta: o reino de Deus, não importa o quão pequeno e insignificante possa parecer de início, continuará a se expandir e se tornará uma bênção cada vez maior para todos os que entram nele. O reino de Deus, não importa quão pequeno e insignificante pareça no início, continuará a se expandir e se tornará uma bênção cada vez maior para todos os que entram nele. Esta é a ênfase do nosso texto. E ele começa, o texto ele tem 2 divisões, e nós vamos trabalhar com essas 2 divisões. A primeira está aí no verso 30 ao verso 31, e eu peço que você acompanhe a leitura mais uma vez. Disse mais: com que poderemos comparar o reino de Deus? Com que parábola o apresentaremos? Ele é como um grão de mostarda, que quando semeado é menor de todas as sementes sobre a terra. É isso que nós percebemos. A parábola que está diante de nós aqui, ela se inicia com uma pergunta. É como se Jesus estivesse dizendo o seguinte: e o reino de Deus? Com que esse reino se parece? Uma pergunta. Com que você acha que nós podemos comparar esse reino? Jesus ele está começando com esta indagação. E aqui, logo nessa primeira divisão, nós vamos perceber os pequenos começos do reino de Deus. Jesus novamente, então, compara aqui o reino de Deus à semeadura. Mais uma vez, Jesus está usando esta linguagem. A parábola do grão de mostarda, ela é parecida até com a parábola da semente que cresce. Nosso texto anterior. Porém, o ponto aqui da parábola do grão de mostarda não está no crescimento em si. O ponto aqui está no contraste do princípio dessa semente com o final dessa semente. O ponto do nosso texto está nesse contraste que é estabelecido. Mas antes de entrar na parábola, eu gostaria de ressaltar aqui o quão sábio é o nosso Senhor Jesus Cristo. E nós precisamos evidenciar a maravilhosa sabedoria de Jesus aqui. Veja bem, mais uma vez ele vai utilizar de algo muito comum. Algo que as pessoas já conhecem e fará pontes para ensinar aquilo que ele deseja. O Senhor Jesus, ele é mestre em criar essas pontes. E as parábolas, elas têm esta finalidade.
Ele pega questões comuns do povo e cria pontes com o seu ensino. E nós precisamos imitar esse modelo de Jesus. Nós precisamos criar pontes com aquilo que as pessoas conhecem, com o intuito de ensinar as boas novas, as novas verdades. Esse é um trabalho que nós, como igreja, enquanto pregamos, enquanto anunciamos o Evangelho, é um trabalho que nós precisamos fazer. Criar pontes para que as pessoas possam conhecer, de fato, as verdades do Senhor. Isso é a verdadeira sabedoria. Sabedoria não é explicar coisas de forma rebuscada e complicada, ao passo que ninguém vai entender. Isso não é sabedoria. Sabedoria é o contrário. Sabedoria é criar pontes com o intuito de fazer com que as coisas sejam simples e fáceis de compreender. E é isso que Jesus faz. A parábola então segue com Jesus dizendo que o reino é como a semente de mostarda e que esta semente é a menor das sementes. E aqui nós precisamos entender muito bem o que Jesus está dizendo. Porque Jesus aqui ele faz uso de provérbios para ensinar. O uso aqui da semente de mostarda, ele é um uso proverbial. Eu vou explicar o que é isso. Porque alguém pode chegar aqui e dizer o seguinte: mas a semente de mostarda não é a menor das sementes. Não é a menor das sementes. Talvez algum botânico possa chegar aqui e dizer isso. Então, se ela não é a menor das sementes, Jesus está mentindo. E logo Jesus não é Deus. Alguém pode dizer isso. Mas o que Jesus faz aqui, ele utiliza de um uso proverbial aqui desta semente. Por quê? A semente de mostarda, proverbialmente falando, era usada para indicar algo que era minúsculo no seu início. Algo que era minúsculo. Algo que parece pequeno, algo que parece insignificante. Quer ver 2 exemplos? Mateus 17, 20. Veja o que diz. Jesus respondeu: por causa da pequenez da fé que vocês têm, pois em verdade lhes digo que, se tiverem a fé como um grão de mostarda, dirão a este monte: mude-se daqui para lá, e ele se mudará. Nada lhe será impossível. Jesus está dizendo sobre a fé pequena, que às vezes parece insignificante, mas ela é operosa. Ela é poderosa. Outro exemplo, Lucas 17, 6. Jesus diz: ao que o Senhor respondeu: se vocês tiverem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira: arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Então Jesus está mais uma vez utilizando-se de uma linguagem de provérbios, onde ele pega exemplos e aplica à realidade do povo. E a semente de mostarda, ela tinha esta utilidade, ela tinha essa percepção de algo que é pequeno demais, algo que aparentemente é insignificante. E Jesus compara o reino de Deus a esta semente. Assim também o reino de Deus, nos dias da peregrinação de Jesus na terra, foi representado por um pequeno grupo de crentes genuínos. Comparado a toda a população do Império Romano, ou a todas as pessoas que viviam na Palestina, ou mesmo com as grandes multidões que seguiam Jesus por motivos egoístas, o real reino de Cristo era de fato insignificante aos olhos humanos. E ele foi tratado dessa forma várias vezes, como algo pequeno, como algo insignificante. É Jesus e um bando de pecadores. É Jesus e uma porção de publicanos. Às vezes foi tratado dessa forma e enxergado dessa forma. E o ponto principal aqui, no entanto, é que o reino de Deus surge da obscuridade da insignificância. Aquilo que ninguém imaginaria. Ou, se alguém imaginasse, pareceria totalmente impossível. Assim começa o reino de Deus. Pequeno. Talvez ninguém imaginaria que este reino seria grandioso. Talvez ninguém imaginaria que hoje,
do outro lado do mundo, na cidade de Rolândia, estaria um povo reunido falando sobre esse reino. Se talvez alguém imaginasse isso lá, não, isso nunca vai acontecer. Só com a gente aqui, 12? Nunca vai acontecer. Mas é assim, é o pequeno começo do reino de Deus. É o pequeno início do reino de Deus. O verso 32 nos apresenta o fim surpreendente. Perceba o verso 32. Mas, uma vez semeada, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças. Cria ramos tão grandes que as aves do céu podem se aninhar à sua sombra. O broto, então, resultante, nos mostra um fim surpreendente. E esse é o segundo ponto, a segunda divisão do nosso texto. Um fim surpreendente. Porque esse broto resultante do crescimento do grão de mostarda cresce e cresce até se tornar um arbusto, o qual, por sua vez, cresce até se tornar a mais alta das plantas que crescem no jardim. Nós não sabemos especificamente que árvore é essa. Se você pesquisar na internet, você vai ver várias árvores que têm a sua origem naquela região ali da Palestina, que são chamadas de árvores de mostarda. Você vai ver que são várias. Tem algumas com as folhas verdes, outras com as folhas mais amareladas, outras com as folhas mais amarronzadas. São várias. Então nós não sabemos qual é a espécie dessa mostarda que Jesus está utilizando aqui. Mas ao que parece, Jesus fala aqui daquelas que são bem grandes, com galhos fortes, capazes de sustentar aves, capazes de serem suficientes para aninhar aves. Em última análise aqui, se parece com uma árvore. Existem árvores de mostardas que são plantadas ali naquela região da Palestina, que chegam a alcançar quase 5 metros de altura. Possivelmente Jesus está se referindo a uma dessas. E se tornam árvores mesmo, grandiosas mesmo. E é interessante que Marcos interpreta de forma maravilhosa as palavras de Cristo aqui. Porque ele diz, tão grandes são esses galhos, que as aves do ar podem se alojar em sua sombra. Podem se aninhar em sua sombra. Pássaros de várias espécies acham ali abrigo contra as tempestades. Descansam ali nas sombras contra o calor do sol. Similarmente, de forma parecida, o reino de Deus, uma vez estabelecido, ele se expande e continua se expandindo. No tocante aos pássaros acharem abrigo à sombra da árvore, isso indica que muitos ali encontrarão abrigos nesses galhos, terão proteção, terão cuidado. E o profeta Daniel, ele disse algo interessante, que aponta para essas palavras de Jesus. Daniel capítulo 4, verso 10, até o verso 12. A palavra do Senhor diz assim: estas foram as visões que passaram diante dos meus olhos, quando eu estava deitado na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era enorme. A árvore cresceu e se tornou forte, de maneira que a sua altura chegou até o céu. Ela podia ser vista desde os confins da terra. A sua folhagem era bela, o seu fruto era abundante, e nela havia sustento para todos. Debaixo dela, os animais selvagens achavam sombra, e as aves do céu faziam morada em seus ramos, e todos os seres vivos se alimentavam dela. Mais para frente, Daniel vai dizer que nessa sua visão, algumas pessoas vão começar a gritar e esbravejar contra essa árvore, dizendo: arranquem-na, tirem-na daqui.
uma visão que corrobora. Então perceba, nosso texto fala de um pequeno começo. Mas o nosso texto ele também fala de um fim surpreendente. Algo que parecia insignificante se torna uma árvore frondosa, capaz de abrigar aves nos seus galhos e protegê-las. Queridos, nós somos desafiados pelo profeta Zacarias, lá no capítulo 4, a não desprezar os começos humildes. Zacarias fala disso no capítulo 4. E é verdade sobre isso que o nosso texto nos fala, é justamente sobre isso. As palavras de Jesus são tanto aqui históricas quanto também proféticas. E a gente vai entender um pouco melhor sobre isso. Históricas porque ele fala do seu próprio ministério e ele fala do início do reino de Deus e o início da igreja. Perceba algo interessante, eu gostaria que você agora refletisse diante de todo o panorama do início da igreja e do reino de Deus que a palavra nos apresenta. A fraqueza e a aparente insignificância, sem dúvida, são grandes características do início da igreja. Pelo menos é assim que ela aparece. Como o cabeça e rei da igreja veio ao mundo, ele veio como um frágil bebê, nascido em uma manjedoura em Belém, destituído de riquezas, exércitos, cortesãos e até mesmo poder. Este é o cabeça da igreja. E foi assim que ele veio ao mundo. Quem foram os homens que o cabeça da igreja ajuntou ao seu redor e nomeou como seus apóstolos? Foram homens pobres e iletrados, pescadores, publicanos, homens de ocupações semelhantes e, segundo todas as aparências, os mais incapazes de abalar o mundo. Pelo menos olhando para aquela turma. Qual foi o último ato público do ministério terreno do grande cabeça da igreja? Ele foi crucificado como um malfeitor. Entre dois ladrões, após ter sido praticamente abandonado por todos os seus discípulos, após ter sido traído por um desses seus discípulos e negado por outro discípulo. O último ato público do cabeça da igreja. Qual foi a doutrina que os primeiros edificadores da igreja de Cristo, partindo ali do cenáculo em Jerusalém, saíram para pregar para toda a humanidade? Qual foi a primeira doutrina que eles ensinaram? Uma doutrina que para os judeus servia de pedra de tropeço. Uma doutrina que para os gregos soava como loucura, porque eles proclamavam que o grande cabeça da sua religião havia sido morto em uma cruz. Isso para todos soava como loucura. Como assim? Vocês estão começando um movimento e o líder de vocês foi crucificado? Que início de movimento é esse? Que início de movimento é esse? Mas era isso que eles proclamavam. E eles ainda diziam que todos precisavam oferecer a sua vida e viver por intermédio da morte do cabeça da igreja. Aos olhos dos homens, o início da igreja foi desprezível. Aos olhos dos homens, o início da igreja foi insignificante. Aos olhos dos homens, o início da igreja era destituído de poder. Foi assim que a igreja começou. Então, queridos, a primeira lição que nós aprendemos aqui nesse texto é: não despreze os pequenos começos. Não despreze. Esse foi o começo do reino de Deus. E por isso o nosso texto nos ensina hoje a não desprezar os pequenos começos. Compare agora o começo do reino ao começo dos grandes projetos humanos. Compare. Quando nós iremos, por exemplo, presenciar grandes lançamentos do cinema,
Como eles são planejados? Milhões e milhões de dólares investidos em marketing, em propaganda, brindes no McDonald's. É assim que começam, é assim que grandes lançamentos do cinema são projetados. Veja grandes eventos que acontecem nos nossos dias. Estamos aí a vésperas de mais uma Copa do Mundo. E nós vamos ver como este evento foi planejado para ser grandioso, para ser algo que enche os olhos das pessoas. Os nossos projetos são assim. Tentamos ser o mais grandioso possível. Eu tenho certeza que se coubesse a você a responsabilidade de planejar a encarnação do Filho de Deus, você faria diferente. Você faria diferente. E aqui eu aprendo, queridos, e eu gostaria que você aprendesse também, que não devemos desprezar, por exemplo, pequenas igrejas. Em tempos de mega igrejas como nós vivemos hoje, não despreze as pequenas. Não despreze igrejas que não são numerosas. Não despreze. O trabalho pode ser difícil nela. Pode ser difícil desenvolver ministérios nessas igrejas pequenas. Talvez você veja aparentes problemas, dificuldades, mas não despreze. Não julgue a igreja pelo número de pessoas que você vê dentro dela. Não julgue. Fidelidade não se mostra em números. É uma das coisas que nós aprendemos aqui. A fidelidade não se mostra em números. Não despreze os pequenos inícios na sua vida também. Não despreze. Você foi chamado para ser discípulo e servir a Cristo com alegria. E Ele espera e faz com que pequenas mudanças gradualmente aconteçam na sua vida. E eu sei, queridos, eu sei que essas mudanças, e às vezes são mudanças que nós queremos mesmo, mas todo esse processo chamado santificação, às vezes ele é dolorosamente lento. A gente queria que fosse mais rápido. A gente queria que fosse mais fácil abandonar os nossos hábitos. A gente queria que fosse mais fácil abandonar os nossos pecados. Eu sei disso. Mas esse é o processo do Senhor. Às vezes é pequeno, é a conta-gotas, em doses homeopáticas. Mas ele está acontecendo. Ele está acontecendo. Pecados, hábitos que deveriam ser abandonados, por vezes eles demoram a sair. Mas saem para a glória de Deus. Então não despreze os inícios que acontecem na sua vida. Se você está num princípio de caminhada com o Senhor, não despreze esse início. Ou se você já está há muito tempo nessa caminhada, mas tem lutado contra pecados e hábitos que não agradam ao Senhor, não despreze esses momentos, persevere em todos eles. Persevere em todos eles. Não se desanime também. As coisas do reino de Deus têm inícios pequenos. Foi assim com Cristo. Foi assim com Cristo. Talvez o ministério que você tenta fazer em sua casa, talvez tenha sido difícil também. Conviver com familiares que não são crentes. Conviver com filhos que estão desviados. Com maridos que estão afastados. Você ora, você fala, mas parece que nada anda. Parece que a coisa não sai do lugar. Eu te encorajo hoje, querido irmão e irmã, a perseverar. Permaneça firme. Continue firme. Não despreze os pequenos dons e talentos. Não despreze. Todos nós somos úteis no reino de Deus. E pode ser que você acha e se sinta desencorajado a trabalhar, pois acha que o que você tem é muito pouco. Eu também te encorajo a perseverar firme. Seja fiel nesse pouco que você tem.
nesses talentos e dons que talvez pareçam pequenos demais, comparados a outros que são suntuosos. Mas persevere firme. Você é útil no reino de Deus e na igreja do Senhor Jesus. Não deixe que os pequenos começos te desanimem. Não deixe. E pode ser que você tenha começado mal a sua caminhada. Pode ser. Pode ser que a sua caminhada cristã, ela tenha começado toda errada. E pode ser que por causa disso, você ache que não tem mais lugar no reino de Deus. Pode ser que essa seja a conclusão que você chega. Pode ser que seu início, queridos, foi marcado. Pode ser que o seu princípio de jornada tenha sido marcado por uma séria imoralidade. Pode ser que seja a marca do seu início. E pode ser que você se ache agora desqualificado. Eu incentivo você a olhar para a vida de Davi. E como ele foi um homem usado nas mãos do Senhor. Pode ser que você não tenha tido coragem de testemunhar a Cristo. Pode ser até que você tenha negado o Senhor Jesus alguma vez. E eu encorajo você a se lembrar de Pedro, que também o negou, mas foi poderosamente usado pelo Senhor. Pode ser que você ache que as pessoas irão te tratar mal. Pode ser que você ache que você não será aceito no meio desse povo. Eu recomendo você olhar para a vida de Ruth, uma estrangeira, moabita, que se tornou parte do povo de Deus. Não despreze os pequenos começos. Não despreze. Não despreze os pequenos esforços das outras pessoas, achando que você tem feito muito mais do que elas. Não despreze. Frutos visíveis não são o único critério para medir a fidelidade de alguém. Não são. Porque às vezes tem pessoas silenciosas, mas que têm sustentado esta igreja com seus joelhos dobrados, orando ao Senhor. Talvez até nós nem vemos isso, mas nós estamos aqui, porque Deus tem usado esse tipo de gente. Então não despreze os pequenos começos. Não despreze. O que podemos aprender também, e lembre-se, eu disse que esse texto é histórico, mas também é profético. Não se esqueça que para esta igreja há uma promessa de um futuro glorioso. E esse é o segundo ponto. Não se esqueça da promessa do futuro glorioso. A igreja de Cristo ainda não deixou de crescer. Ela não está estagnada. Louvado seja o Senhor por isso. Mesmo apesar da melancólica apostasia de alguns, e mesmo apesar da deplorável debilidade de outros, a igreja continua a se expandir. A igreja continua crescendo. A igreja continua se ampliando pelo mundo. Nos últimos anos, novos ramos têm florescido continuamente. Nas Américas, na Índia, na Austrália, na África, na China. Hoje os números já dizem que os crentes na China já ultrapassam em muito os da Europa. E a Europa é o berço da reforma protestante. Queridos, a história da igreja é também a história do crescimento de uma árvore frondosa. Os seus ramos se tornam galhos firmes. E até mesmo alguns, como o apóstolo Paulo,
que veio ávido para devorar esta árvore, encontrou nela descanso e sombra. Até mesmo alguns como o apóstolo Paulo. Nós encontramos descanso no Senhor e no reino de Deus. Até mesmo em momentos sombrios a igreja permanece. Eu aconselho você a ler a história de grandes missionários. Leia, por exemplo, a história de Hudson Taylor. Leia a história de Adoniram Judson. Leia a história de Ashbel Simonton. Aqui no Brasil, leia a história de Robert Reed Kelly, um missionário que atuou aqui no Brasil. E queridos, eu trouxe exemplos aqui de homens grandiosos, de homens que o Senhor fez coisas grandiosas através da vida deles. Mas eles não são a totalidade dessa igreja. Porque há ainda os milhares de cristãos ordinários. E é de fato através desses cristãos que a igreja do Senhor tem crescido. De homens e mulheres simples como eu e você, mas que são fiéis ao Senhor e permanecem firmes no nosso Deus. E isso também fala com respeito à nossa vida, a minha e a sua vida. Porque nenhum de nós não tem desculpas para não crescer pessoalmente. Nem eu e você. Queridos, nunca na história da igreja houve tanto material, tanta literatura, tanto conteúdo bom, sólido, disponível na nossa língua. Nunca houve como há nos nossos dias. Para a nossa edificação, para o nosso crescimento. Então você não tem desculpa para crescer também, como parte desta árvore. Você não tem desculpa para isso. Ah, mas eu não gosto de ler. Tem inúmeras pregações, podcasts, áudios que você pode acompanhar. Até livros, se você quiser ouvi-lo, você consegue fazer hoje. A igreja precisa crescer. Nós precisamos crescer. E o reino continuará crescendo. Milhões de seguidores do Senhor Jesus. Milhões de discípulos do Senhor Jesus. Existem hoje. E eu estou falando só dos vivos. Porque o reino de Deus não é composto só de vivos. Mas também de inúmeros irmãos nossos que hoje já estão diante desse Deus. Já estão na sua presença. Uma igreja que não é mais uma igreja que luta, uma igreja que milita, mas já triunfa gloriosamente com o Senhor. Esse é o reino de Deus, que cresce de forma maravilhosa. Cristo fez, faz e continuará fazendo com que a sua igreja cresça. Por isso agora eu falo do outro lado também, essa mentalidade de que igreja boa é igreja pequena, isso não pode permanecer nos nossos corações. Porque o Senhor quer que o seu povo cresça. O Senhor quer que o seu povo se multiplique. A igreja precisa crescer, a igreja precisa se expandir na cidade, ela precisa abrir congregações, ela precisa abrir pontos de pregação, ela precisa abrir pequenos grupos, ela precisa se expandir. Ela precisa. E Cristo está reunindo todos os povos para a sua glória e para o crescimento do seu reino. Ele está fazendo isso. A pequenina semente cresce e se torna uma árvore linda. É verdade que em alguns lugares as folhas parecem que crescem um tanto quanto estranhas, mas elas estão crescendo. Estão crescendo. A igreja continua sendo linda. E há nela sombra, alimento e proteção. Ela se espalha. Nós somos galhos. E nós, um pequeno galho, aqui no Brasil.
na nossa cidade e no nosso estado. Queridos, eu gostaria de finalizar encorajando você a permanecer firme. E a coisa aqui, ela é ampla. É ampla. Permaneça firme com Cristo e o seu reino. Se firme nele. Se firme nele. Se você tem andado distante, se firme em Jesus. Pode não parecer hoje, mas no futuro não haverá árvore concorrente que crescerá como essa árvore, chamada Reino de Deus. Permaneça firme também na sua igreja local. Fique firme nela, sirva ao Senhor. Adore o Senhor. Louve a Deus. Por difícil que pareça, por talvez pequeno que seja, mas permaneça firme. Pode ser que você tenha começado a se envolver com ela e talvez você se desanimou. Pois o início não foi como você pensava que seria. Permaneça firme. Valorize os pequenos inícios, não se desanime com eles. Pode ser também que você esteja cansado de tanto tentar. Já foram muitos anos, mas permaneça. Permaneça. Leve isso também para a sua vida pessoal, querido. Leve isso para a sua santificação. Você está num processo que talvez tenha acontecido de forma lenta, mas ele está acontecendo. Cristo está agindo. Então fique firme com o Senhor. Fique firme com sua palavra. O reino cresce na igreja, na cidade, no mundo. Ele cresce em nós. Ele cresce em nós. Como eu disse lá atrás, você está em um projeto, mas não é um projeto fracassado. Não é. Por pequeno que seja o começo, esse projeto ele tem uma garantia de crescimento maravilhoso, de que será uma árvore maravilhosa. Então permaneça firme, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, querido. E que Ele firme os nossos passos todos os dias. Firme a nossa igreja todos os dias. Em nome de Jesus. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar mais uma vez.